convite aí. Olá, tudo bom, gente? Até que enfim, de vez em quando dá uns bugzinhos aí, dá uma dificuldade para entrar. Dá, mas deu tudo certo. Opa, a Roseli, a minha prima entrou, a Roseli tá aqui com nós. Roseli, beijão para você, viu? Bem bacana. E aí, Dani, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Pô, Na mas sabe que é correria, né? Como sempre. uma satisfação receber você aqui com a gente, né? Na verdade, a gente tinha falado quando você veio aqui em Rio Preto, né? Fazer uma visita e, fiquei te esperando aquele dia lá, você não me apareceu. Que negócio que é esse, Nossa, pô? aquela semana foi bastante corrida, mas Rio Preto tá num radar meio diferente agora. Rio É, mas Preto já tá virando caminho da roça agora. que ótimo, maravilha, que seja Caminho sempre da assim. roça. Daquelas assim, até entra no radar de que quem sabe sair da capital, né? Mas é um caminho da roça. Rio Preto, Hortolândia. São Agora, Paulo, na verdade, São nesse Paulo. momento, Pode falar. nesse momento eu estou em Hortolândia. Eu estava em São Paulo de manhã e já estou aqui em Sim, Hortolândia. é isso mesmo. Na verdade, São Paulo, eu sou até suspeito para falar, né? Eu gosto tanto de São Paulo que eu fico com um pé lá e outro pé aqui em Rio Preto, né? Mas maravilha, que bom. Dani, Maravilha. você sabe que esse assunto aí tá aí um assunto bem bacana para nós falarmos, né? Sim, eu gosto muito de falar sobre fitoterapia. Eu acho que é a minha expertise, né? Então, assim, eu sou muito suspeita para falar de fito. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa câmera Isso. aqui, que eu estou no tablet. Acho que agora ficou Maravilha. melhor. Agora fala. E eu gosto demais de planta. Tanto que eu fui estudar outra parte da acupuntura Sim, para sim, entender a sim, fitoterapia, né? Eu sim. entrei no caminho diverso de todo mundo no mundo da medicina chinesa. Eu Dani, comecei pela fito, né? vamos combinar uma coisa que eu acho que vai ser bem legal? Me fala sobre você, se apresenta para a galera, que eu sei que você é expert no assunto, isso não há a menor dúvida, mas se apresenta para a galera. Tanto é que o pessoal, eu mandei o aviso, uma galera hoje sobre a live. Nossa, a Dani é aquela menina que estudou com a gente lá atrás. Eu falei, exatamente, é ela mesmo. Então se apresenta para a galera, fala um pouco sobre você, sobre sua trajetória, em relação à tua formação e o uso da fitoterapia e também da acupuntura. Vamos lá, fica à vontade, por favor. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Félix. Eu sou farmacêutica, tá? E eu segui o caminho chinês na medicina chinesa. Porque quando eu conheci a medicina chinesa, a primeira coisa que eu fui fazer foi a fitoterapia, porque já tinha tudo a ver com a minha profissão, né? Com a parte da farmácia, eu já tinha uma especialização em fitoterapia ocidental, gosto muito da fito ocidental, e aí fui fazer, comecei até lá na Ibramec, mas eu fui fazer fitoterapia mesmo. E aí, quando chegou já no final do curso de fitoterapia, conversando com o Regis, com o pessoal, ele virou e falou assim: Daniela, para melhorar até a sua prática na fitoterapia, é interessante você fazer pelo menos os 6 primeiros meses de acupuntura, que é a parte de diagnóstico, de Sim, anamnese, de toda sim, essa sim, sim, sim. questão básica da medicina chinesa. Porque, para quem não sabe, a medicina chinesa e a forma de diagnóstico a qual nós conhecemos aqui no Ocidente, ela não foi feita a priori para ponturar, e sim Sim. para fazer o diagnóstico para o uso de fitoterapia. Então, o pessoal não consegue entender que a diferenciação de síndromes e de todas as outras coisas que é feito para acupuntura não é para pôr agulha, é para escolher o fitoterápico correto para dar para esse Ó, paciente. na verdade é o seguinte, eu quero aproveitar essa tua deixa aí. Na verdade é o seguinte, uma coisa bem interessante é que você falou, eu vou aproveitar a tua deixa, me desculpa, você me colocou a bola no pênalti aqui, eu vou bater pro gol. Né? O que Bate acontece? gol. Na China, no passado, a acupuntura era familiar, certo?
Então, tipo assim, a minha família era especialista em agulhamento, a sua era especialista em ervas. Vamos pegar aqui, a Patrícia também está com a gente, que eu já vi que a Paty está com a gente aí. A família da Patrícia era especialista em moxa. Vamos pegar a Regina também, a família da Regina era especialista em sangria, ou seja, cada uma dessas famílias tinha um segredo, certo? Segredo de família. Como acontece na acupuntura do mestre Tung, certo? Que, na verdade, o que acontecia? Eles passavam de pai para o filho mais velho, né? Tanto é que, naquela época, as mulheres nem podiam ter acesso, porque se casasse com outra pessoa, acabavam levando o segredo de família junto. Então, nem era permitido isso. E aí que você falou é uma coisa que eu sempre falo. Na verdade, inclusive tem tudo a ver com o que você acabou de falar de verdade. Eu achei que foi ótimo a tua colocação. A acupuntura do mestre Tung ela foi idealizada para agulhamento. Tanto é que você falou uma coisa extremamente importante. A acupuntura que nós fazemos hoje, de análise sindrômica, foi escrita por fitoterapeutas ou herbalistas, né? Aí vai ter um termo que cada um vai falar de uma outra forma. Então, o que acontece? Hoje, nós, como acupunturistas, fazemos diagnóstico baseado em análise sindrômica. Mas a acupuntura, na verdade, ela se baseia em canais. E tanto é que, às vezes eu falo assim, a diferença da acupuntura do mestre Tung para a acupuntura tradicional acaba sendo esse. Ah, mas tudo bem, o acupunturista tradicional ele também tem que conhecer canais. Isso é indiscutível, entendeu? Mas isso que você citou acabou sendo uma coisa muito importante, Dani, porque às vezes muitas pessoas não sabem. Poxa vida, mas por que na verdade eu acabo estudando as síndromes para a prescrição de ervas é fundamental. E para a acupuntura, eu vou deixar você falar, porque eu, na verdade, sou o coadjuvante aqui hoje. Mas isso que você falou é uma coisa extremamente importante, que uma das coisas que eu falo na aula, assim, logo que a aula inicia, eu inclusive cito isso que eu estou falando agora. Para nós, acupunturistas, o que tem que ser? É conhecimento de canais e os cruzamentos dos canais, as conexões com os canais. Inclusive, os acupunturistas de Tung, entre aspas, são especialistas nisso. É por isso que o pessoal fala assim, nossa, a acupuntura de Tung funciona muito, é acupuntura de pontos mágicos extraordinários para os resultados, porque foi uma acupuntura pensada em agulha, entendeu? Agora pronto, já fiz o meu gol, agora é contigo. Não, mas até no que você está colocando é que aqui no Brasil confunde muito. A gente trabalha com medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, no Brasil, o pessoal acredita que seja só acupuntura. E não, a acupuntura, mesmo na China, só vai ser utilizada a inserção de agulha, a acupuntura em si, se falhou a dietoterapia, se falhou a fitoterapia. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, que se torna o primordial, que é o agulhamento, para o chinês não é. A agulha entra em segundo, terceiro plano até. Eles preferem a utilização das plantas, a utilização da dieta nesse entendimento. E o que as pessoas também não entendem é que a medicina tradicional chinesa é uma coisa e a medicina baseada nos clássicos chineses é totalmente diferente. Porque a medicina tradicional chinesa veio com Mao Tse Tung, que queria ocidentalizar a acupuntura, queria fazer, tipo assim, tinha vindo de um período de guerra, um período que faltava médico e eles precisavam treinar 1 milhão de médicos ao mesmo tempo. Então, vamos fazer uma coisa assim, com perdão da palavra, meia boca, fácil, que a gente consegue ensinar para qualquer um, e pega assim, vamos pegar um ou outro de algumas famílias e a partir deste um ou outro generalizar para todo mundo. Por isso que acaba tendo a escola de Tung e outros tipos de técnicas da acupuntura familiar. A medicina tradicional chinesa, a MTC, como a gente conhece, é uma parte que se torna até um pouco pobre sobre toda a filosofia chinesa. Na MTC eles tiram um pouco da questão do taoísmo, que não é religião, mas é uma questão de entender os canais, os meridianos, entender a parte energética da acupuntura e falar, isso é religioso. Não, o Tao não é religião, o taoísmo não é religião.
Então, assim, a MTC acaba tirando um pouco do Qigong, que faz parte da medicina tradicional chinesa, tira um pouco do Kung Fu, que tira o Tai Chi Chuan, que são as práticas corporais. E quando a gente começa a realmente entender o que é a medicina chinesa, a gente fala assim, nossa, não é só isso que a gente vê muito rasamente, né, nas escolas de acupuntura, principalmente aqui no Brasil. E aí, quando a gente vai lá para a China, e o fim 17 é para a China, você consegue ver que eles ainda respeitam muito essa questão do clássico, do estudo do Imperador Amarelo mesmo, que o aluno tem que saber tudo do Imperador de cor e salteado, saber o Nanjing, saber o Shanhanlun. Então, assim, são livros que algumas escolas aqui no Brasil sequer citam, né? Ficam muito naquela de, vamos estudar o Walter Osh, vamos estudar tudo aquilo que está muito ocidentalizado e esquece de beber na fonte. E quando eu fui aprender, né, a questão da acupuntura, foi mesmo para poder entender essa questão de pulso, de língua. Hoje eu falo que eu sou uma acupunturista que não gosta de agulha. Eu trabalho com fito. Tipo assim, Imagino, imagino. Imagino. Nós estamos em extremos diferentes. Eu adoro sangria, adoro agulhamento, mas legal, legal, bem bacana, bem bacana. É isso que é o bonito do negócio, né? Ninguém tem que ser exatamente a mesma coisa, né? E eu faço diagnóstico por pulso, por língua, toda a anamnese da medicina chinesa para usar a erva brasileira. Tipo assim, sabe? Eu faço. Pô, mas peraí, você colocou de novo a bola. Era isso que eu ia perguntar. Fala uma coisa, certo? Eu achei que essa elucidação sobre a questão né, da própria acupuntura familiar e que depois, como você falou, olha, precisamos de aquela história, né? Precisamos de padronizar a acupuntura e tipo assim, o cara que está no Brasil vai saber a linguagem que o cara que está nos Estados Unidos, ele vai saber a mesma linguagem na França, tal, mas tudo isso for escrito por fitoterapeutas. Tudo bem. Tanto é que você citou uma coisa bacana, né? Como o Tung, devido a todo esse problema de guerra, ele foi para Taiwan, ele não se contaminou pela forma de ensino da própria acupuntura que acabou acontecendo na China, né? Porque Taiwan é uma ilha, então, na verdade, tanto é que o Tung corria até um risco de vida que se ficasse, inclusive, na própria China, porque ele foi contrário, né? Ele lutou contra o regime que está instalado na China hoje. Né? Isso aí eu também não vou... História não é a minha, só estou fazendo uma citação, também não vou entrar nesse mérito, vamos deixar para pessoas que entendem mais que isso. Mas isso é uma parte da história que é muito importante da gente falar. Agora, uma coisa bastante importante. Erva chinesa e erva brasileira. Novamente, eu vou deixar você muito à vontade para você falar. Isso aí, na verdade, é dúvida do Fábio, porque o Fábio também, né, vai começar a estudar fito e espero que você seja minha professora também, né? Porque eu confio demais em você e sei que você é uma pessoa espetacular e fantástica. Explica para mim aí essa relação de ervas brasileiras, ervas chinesas. Eu e você já vamos conversando um pouco sobre isso. Nós já, na verdade, conversamos bastante sobre isso daí. Mas eu quero que você explique isso um pouco melhor de uma visão técnica, né? Dificuldades. Olha, o buraco é mais embaixo, não precisa de ter tanto preciosismo nesse ou nesse aspecto, isso aí a palavra correta é encher linguiça, como diz o outro, falando bem no português claro, é isso daí. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Bom, primeiro, para quem não sabe, na pandemia, no ano passado, eu lancei um livro que é Como usar 30 ervas chinesas na medicina, 30 ervas que a gente conhece, que tá no armário dentro da casa da maioria das pessoas que estão vendo essa live, tem pelo menos 4 dessas ervas que são utilizadas na China há muito tempo, só que é de muito fácil acesso para a gente. Tanto que tem um link na minha bio que eu dou uma amostra grátis que eu falo do Bohan, que é nada mais do que hortelã.
E nesse livro, Fábio, eu coloquei assim, eu coloco o nome, Bohan, que é o nome chinês, Sim, coloco o ideograma de como está escrito ali, eu coloco o pinyin, eu coloco o ideograma, eu coloco o nome científico e eu coloco o nome em português, para a sim, pessoa não ter dúvida de qual é a planta. perfeito, E o perfeito. que eu faço? Eu coloco a utilização chinesa, a utilização ocidental. Na utilização chinesa, eu coloco quais são os canais que vão utilizar, que ele vai adentrar, qual que é o sabor, qual que é a temperatura de cada uma dessas plantas que eu falo, dessas 30 plantas. Então, ali eu tenho gengibre, eu tenho canela, eu tenho hortelã, eu tenho unha de gato, eu tenho lá falando, eu tenho valeriana que é utilizando, então eu tenho 30 plantas. A princípio era para fazer 20, eu falei 20 é pouco, vamos para 30, mas dava para fazer 100, assim, colocando dessas plantas que tem na China e que tem aqui no Brasil. Aí vão virar e falar, e eu escutei, mas a planta que tem na China não cresce no mesmo clima para o Brasil. Beleza, não, realmente não é o mesmo clima, vai ter alguns princípios ativos de forma diferente que tem na daqui do Brasil. Só que tu mora onde, cara pálida? Tu mora na China ou tu mora aqui no Brasil? O estresse que a planta que a planta tem que ser um estresse parecido com o seu. Então, assim, qual é o melhor lugar para nascer uma planta para um paulistano utilizar? Se não fosse a poluição, seria na cidade de São Paulo, né? Por quê? Porque no local e na própria medicina chinesa fala que tudo que você precisa, o tal coloca a no máximo um dia de caminhada da sua casa. Então, para você observar as plantas que crescem ao seu redor, porque é essas que são as melhores para te tratar, porque ela te traz para o mesmo ambiente, para a mesma ambiência que você está. Então, Interessante. pensando nisso, é que eu brinco, né? Que o pessoal vive. Ginseng coreano é muito bom? É excelente para o coreano. O ginseng, quando a gente vai pensar aqui para o Brasil, Fábio, olha, vê se você concorda comigo. O ginseng é uma planta quente, Sim, muito quente, sim, sim. extremamente quente. Só que lá na China e na Coreia, eles conseguem ter menos 40 graus. Eles precisam de uma planta quente. Aqui no Sim. Brasil a gente tem 40 graus positivo. Se eu tomo um Uhum. ginseng na época do verão aqui no Brasil, eu posso aumentar muito o yang desse paciente. Perfeito. Não, nesse aspecto você tem toda a razão. Com certeza. Então, pensando nisso, e como a natureza é muito sábia, nós temos a Fáfia paniculata, que é quente também. Traz o mesmo vigor que o ginseng, só que ela tem uma temperatura menor, mais adequada para o calor do Brasil. E aí explica porque a gente tem o ginseng coreano, o ginseng siberiano, o ginseng indiano, que é a ashwagandha. Então, em cada país, basicamente, tem o seu próprio ginseng. Então, a gente consegue entender porque o pessoal fala, tem que tomar borrã, né? Que é, cara, é hortelã que você tem no vasinho da sua casa. Aí, me desculpa, mas você vai lá na Liberdade, num daqueles empórios, e compra só porque tá com o nome chinês e paga, tipo, R$ 20, e você tem hortelã no seu vasinho, que você não vai pagar tanto. É até meio Inclusive, incoerente. inclusive, que o que você citou agora é uma coisa importante, né? No teu próprio material, você coloca, na verdade, a descrição em chinês, né? Ideograma, tudo Sim, em português, né? E logicamente que a formulação não, na verdade, o nome científico da planta. Então isso o acaba nome facilitando, inclusive acaba facilitando, inclusive na hora de fazer essa pesquisa, entendeu? de Isso acaba encontrar. sendo muito legal. Porque, assim, é muito fácil, é muito bonito para uma pessoa virar e falar assim: pega uma formulação chinesa e coloca todos os nomes em pinyin, né? Os nomes chinês na transliteração. Nossa, que bonito, você sabe muito. Mas e aí, onde que eu acho essas plantas? Né? E às vezes a pessoa, se tivesse colocado lá o nome científico, cara, da menta, né, que é a hortelã, aqui no Brasil ou lá na China. É o mesmo nome.
não tem como você mudar a identidade da planta, porque esse é o nome, é o RG, é a cara da planta, é o nome real da planta. Nome popular, cada país, cada lugar vai dar o seu nome. Por Sim, exemplo, tem sim. uma planta que lá na China, e eu falo que é o rubim aqui, que é a agripalma, que nós temos aqui no Brasil, que lá na China eles comem o brotinho, ela é muito pequenininha, em sopas. No livro eu até cito um documentário que mostra que eles usam essa sopa para melhorar a vitalidade, a imunidade na época do inverno. E a gente tem aqui, que é o rubim, né? Mas aí quando vê o nome chinês, vem aquele nome, nossa, é uma planta que é muito difícil de encontrar. Canela. A canela, a gente tem que só atentar que na China ela tem cada parte da canela tem uma utilização. E eu coloco nessa essa utilização, eu procuro colocar todas essas diferenças de utilização do galho fino da canela, ou da casca mais grossa, ou da folha da canela, que aí muda a temperatura. E o que eu acho primordial no meu trabalho é que eu falo quando não usar. Porque pegando a própria hortelã, ela acalma, ela faz algumas coisas bastante interessantes, ela é bem refrescante. Só que um paciente que tenha deficiência de yin, se ele tomar muita hortelã, ele pode ter uma labirintite por uso de hortelã. E quando a gente pensa de que um chá de hortelã pode dar labirintite, porque qual que é a função na medicina chinesa da hortelã, Fábio? Ela libera o frio, né? Ela tira o frio por sudorese. Então eu diminuo muito o dinhe. Diminuindo o dinhe, eu começo a criar vento interno. Vento interno bate no tímpano de que forma? Labirintite. Exatamente. Exatamente. Então a gente tem que se atentar a isso. E uma coisa que eu acho muito triste, vendo nos cursos de acupuntura ou de medicina chinesa, é o quão subestimada ou quão é negligenciado o uso da fitoterapia. A fitoterapia nos cursos, aqui no Brasil, quando a gente vê, é um curso que eles tentam, tentado vender a fitoterapia como um curso à parte, totalmente diferente. E ela é a base da medicina chinesa. E a gente coloca ela num plano secundário. A maioria das escolas você tem um fim de semana na formação do curso de medicina chinesa sobre a fitoterapia. E ela é muito importante, porque você utilizar um chá de forma errada é complicado. Você errar a Sim, planta é com mais fácil certeza. de você matar. A agulha você tira do lugar, você consegue naquele momento é, reverter o uso, né? Inclusive, A ação. inclusive aquilo que a gente já havia falado um pouco antes, na verdade, da importância do conhecimento de análise sindrômica para poder prescrever ervas. Uma coisa que eu fico muito preocupado, assim, de verdade, né? Que além de. Antes de qualquer coisa, eu sou acupunturista de Tung, ponto. Né? Mas eu também, né, supervisiono os ambulatórios da acupuntura tradicional tal, e síndromes também acaba sendo uma coisa do dia a dia. Mas uma coisa que às vezes eu percebo muito, a deficiência de certos cursos, por exemplo, uma coisa é você, inclusive eu vou de encontro àquilo que você falou, e também não vou ficar, como diz outro, desculpa o termo, dando uma de advogado do diabo, que no meu papel não é esse, certo? Eu não quero nem saber disso. Mas, por exemplo, a importância de que uma pessoa, quando vai fazer um curso de fitoterapia, ele tem que conhecer fundamentos, diagnóstico e síndromes. Esse é um detalhe extremamente importante. Ó, não vou colocar a mão nessa cumbuca, certo? Cada um é cada um, não vou colocar a mão nessa cumbuca, estou falando eu por uma questão extremamente pessoal. Porque se não é fácil, era só pegar
fórmulas magistrais, consultar ele e prescrever fórmula. E eu acho que não pode ser tão simplório dessa forma. Tá entendendo como é que eu tô querendo dizer? E não pode ser tão simplório dessa forma. É muito pessoal, é muito pessoal. E assim, é muito fácil, hoje a gente vê algumas indústrias aqui que, como a medicina chinesa, ela é um mundo à parte, né, principalmente na legislação, e uma das obrigatoriedades é, se você prescreve fitoterapia chinesa, você tem que ser especialista em fitoterapia chinesa. Só que nesse vácuo da lei, a pessoa faz medicina chinesa, já acha que sabe fitoterapia, não faz uma anamnese correta, e aí algumas indústrias, tá? Na indústria quer vender, chega para a pessoa e fala assim, olha, este fitoterápico é para isso. Então entra uma fase de uma galera que passa Li Wei de Huan para tudo quanto é mulher, porque mulher tem deficiência de yin. E não é essa cachaça, cara. Cada mulher tem uma particularidade. Eu já cheguei a ver pessoas que estavam com o Li Wei esfria muito, porque a mulher tem o fogacho, só que a mulher tem o fogacho, e algumas pessoas esquecem que a menopausa para a mulher é um fogacho, porque é deficiência de yin que acaba exacerbando o yang. Não é um yang verdadeiro, é o falso yang que a gente chama. E aí esquece desse detalhe e dá uma coisa que vai esfriar mais essa pessoa. Então, a gente vê pessoas que tá já tipo com a língua roxa, continua sentindo o calor e tá com frio interno, assim, horroroso. E não tá melhorando nada. E tira esse medicamento, dá um que vai aquecer, que vai melhorar essa circulação, e aí a pessoa diminui os sintomas. Então, o uso da fitoterapia, tanto a chinesa quanto a ocidental, ela é muito particular. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Eu não posso falar que o que serve para o Fábio vai servir para o Vanderlei. Os dois podem ter a mesma manifestação, os sintomas são todos esses. E a medicina chinesa, ela está ali para tratar o paciente e não, sabe, não é a doença, a gente trata a pessoa. Então a gente precisa olhar essa pessoa de uma forma mais integral. Mas e você aí sabe, no meu trabalho, você sabe que eu acabo utilizando muito. Não, pode falar, complementa, por favor. Essa questão de utilizar, de entender como está o emocional dessa pessoa, porque essa emoção vai afetar o órgão, e esse órgão afetado vai me desenvolver uma síndrome, pensando no pensamento chinês. E não só a manifestação, porque às vezes eu estou com uma tristeza que está afetando a energia do meu metal, mas o que está me colocando aí, a manifestação não é da tristeza, é a explosão, é a raiva, porque a madeira não está sendo contida pelo metal. Então a gente tem que olhar todo esse sistema, e não adianta falar, eu quero protocolo pronto de ponto, quero protocolo pronto de fito. Não existe. Não existe. Inclusive, e muitas escolas vêm com isso de trazer receita de bolo pronto. Aí não dá. Interessante que você está falando. Até isso, na verdade, a questão é o seguinte: se você está utilizando agulhas, se você está utilizando ervas, você prestou atenção, você falou uma coisa que é muito importante. Um protocolo que serve, vou falar uma coisa banal, que na verdade nós, acupunturistas, a gente passamos cotidianamente. Dor na lombar, por exemplo. Uma dor da lombar, vou citar agora, vou devolver. Uma dor na lombar, no seu caso, Daniela, não é a mesma dor da lombar do Vanderlei, porque você tem vários critérios para se analisar nisso daí, entendeu? Primeiro que a história, quais os canais que estão afetados? Né? Aí vamos falar de questão de tecido. Isso é osso? Isso é tendão?
Isso é músculo? Então, baseado em cada um desses tecidos, nós temos um órgão que, na verdade, um zangue que está acometido nessa brincadeira aí. Então, trazendo novamente, falando assim, sendo agulhamento, sendo ervas, né? Que, na verdade, não existe fórmula pronta. Tanto é que, ó, olha que interessante que a gente estava conversando aqui, e deixa eu aproveitar. O Alexandre falou o seguinte, show, essa é a grande verdade, daquilo que nós estávamos conversando anteriormente. O que acontece? Hoje eu já cheguei a pegar pessoas que falaram o seguinte, se você pegar, ó, eu fiz um curso, se você pegar o livro de fórmulas magistrais, você vai ter uma referência muito melhor do que no que foi aprendido no que diz respeito à prescrição de fórmula. Ou seja, deixou-se a base do negócio. O que é a base? Eu estou falando que é o seguinte, eu não fiz curso de fitoterapia, estou falando aquilo que me contam, né? Eu não fiz curso, na verdade isso é uma coisa que é um próximo passo que eu vou fazer, né? E o que acontece? O pessoal é a mesma coisa, né? Vou trazer um pouco para o meu universo. Sou professor de Tung. Na verdade, você simplesmente... o ponto é lindo, eu dei aula no Recife esse final de semana, né? Aí a pessoa vem lá e fala assim, olha, isso aqui é bom para lombar, mas você falou lá em cima que o ponto também é bom para lombar. Aí a pergunta que fica no ar tá, beleza, você tem esses 2 pontos. Qual o canal que esse ponto está localizado? Se ele não tem nenhuma relação com os canais que trafegam, né, na coluna, por exemplo, na lombar, esse não é o melhor ponto. Em outras palavras, a grosso modo, é isso daí, entendeu? Então, o que acontece? Carece realmente, e eu concordo com você, ainda mais no que diz respeito à própria fitoterapia. Uma análise sindrômica adequada, uma tomada de pulso adequada. Não estou falando que as outras também não precisam, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não é isso que eu estou falando. Mas, tipo assim, cada qual tem-se as suas formas de... preciso de entrar um pouco mais nesse aspecto do diagnóstico, inclusive para melhorar o diagnóstico, para poder, inclusive, prescrever a fórmula adequada, ou, em outras palavras, utilizar os pontos adequados de acordo com o que está ocorrendo no paciente. Entendeu? Então, isso numa ótica de experiência, né, no dia a dia, que às vezes o pessoal vai lá, a mesma coisa, né? Vou comprar um livro de fórmulas magistrais, todos os problemas estão resolvidos. Será? Vou pegar um monte de protocolo pronto de Tung ou protocolo pronto da tradicional, todos os problemas estão resolvidos. Será? Então, inclusive você sabe disso. Tem uma galera aí que não tem muito a ver com a gente, mas faz tudo para tirar isso da gente, que fala o seguinte, que para eles lá, dor de cabeça é apenas a combinação de ponto fulano, beltrano e ciclano. Para nós, não. Opa, é uma dor de cabeça, né, do estômago, é uma dor de cabeça do fígado, é uma dor de cabeça da vesícula biliar, é uma dor de cabeça da bexiga. Entendeu como é que é o negócio? Então tem essas diferenciações. Porque senão era fácil. Vamos pegar o seguinte, faça um curso meia boca, vamos vender um monte de protocolo pronto e você se diz acupunturista. Só que toma cuidado para não dar pneumotórax, né? Porque às vezes o cara dá pneumotórax e nem acupunturista né? Então é mais ou menos isso. E agora eu vou deixar para você explanar mais ainda. A Bruna aqui virou e falou que, igual aos medicamentos ocidentais, para cada indivíduo uma reação, inclusive adversa, e inclusive pode não fazer tanto efeito. E na fito, as pessoas são muito imediatistas, Bruna, tá? Principalmente na nossa fito ocidental, o pessoal quer tomar um fito para melhorar o sono e acha que vai ser o Rivotril, que tomou agora vai dormir daqui 5 minutos. Qualquer fitoterápico, não as fórmulas chinesas, tá? Porque a fórmula chinesa tem pelo menos 6 ervas, porque tem a classe lá de imperador, de ministro, do carreador, cada um tem sua categoria ali para onde ela vai colocar. Então, a fórmula chinesa, ela tem pelo menos 6 ervas. Então, mas na nossa fito, tem que ter um namoro, sabe? É aquele namoro à moda antiga. Primeiro
vai, chega, pega na mão, depois vai, começa, vai visitar em casa. Então, é no mínimo 15 dias para uma fórmula, para um fitoterápico começar a fazer efeito. Ele não é imediato, porque ele também sai fazendo uma faxina, porque ele tem que tirar o excesso de toxina que a gente tem dentro do nosso corpo, para ele poder falar assim, pronto, agora eu cheguei onde eu tenho que chegar. E nesse momento que ele chega onde tem que chegar, ele faz que aí você fala, nossa, aquela dor eu não estou mais sentindo. Nossa, tal coisa assim não está acontecendo mais. Porque já aconteceu a questão de modificação do corpo, dele começar a entender como ele tem que trabalhar. E sim, Christopher, a acupuntura é com a acupunturista, porque a gente que estuda a medicina chinesa, a gente que estuda os canais, as síndromes, sabe ver pulso, sabe ver língua, não é só agulhar. Ah, tá doendo no ombro, eu vou lá, ponho uma agulha no ombro e pronto, acabou, tá tudo muito legal. Qual que é a origem? Por que esse ombro tá doendo? O que desencadeou isso? E nós, como acupunturistas sérios que estudamos, a gente ainda tem que tentar investigar qual foi o sentimento, qual foi a emoção que se manifestou ali para dar essa dor no ombro. Foi uma tristeza? Foi uma raiva profunda? Foi uma falta de vontade? Foi um excesso de preocupação? Foi uma alegria extrema? A gente tem que saber os 5 sentimentos, as 5 emoções que estão ligadas aos nossos Anfu. Então, o acupunturista falar que isso é só físico, desculpa, isso é um bosta. Eu não sei se eu podia falar isso, mas enfim. Essa foi rock and roll. Falar nisso, nós vamos no mesmo show do Iron, hein? Nós vamos em Ribeirão? Opa, show! Opa. Show! Pista premium lá, ó. Yes. É nóis. Iron Maiden Ribeirão, yes! Agora, fala uma coisa para mim. A Regina está fazendo a seguinte pergunta. Dani, uma dúvida. A legislação ainda não autoriza qualquer profissional prescrever fitos, apenas recomendar. Como está isso? Vai continuar isso, porque prescrição é de algumas profissões, prescrição é de profissional da saúde mesmo. Então, quem pode prescrever legalmente nesse país? Médico, em primeiro lugar, farmacêutico. Assim, médico pode prescrever dentro da fita ocidental, que eu vou estar falando agora, tá, Regina? Da fita ocidental, o médico pode prescrever basicamente qualquer planta. Todas as plantas o médico pode prescrever. O farmacêutico tem 12 que só o médico pode prescrever. Tirando essas 12, o farmacêutico, que tem especialização em fitoterapia, pode prescrever todas as outras plantas, exceto essas 12. E aí vai de conselho para conselho. Nutricionista pode prescrever algumas plantas, mas essas plantas não podem ser utilizadas na estética, porque estética não é do escopo de nutricionista. Dentista tem uma quantidade, psicólogo tem uma quantidade. Então, prescrição é do seu conselho de classe. Quando é terapeuta, não é da área da saúde, e aí ele não faz prescrição, porque não é do escopo do terapeuta, ele faz recomendação terapêutica. Por isso que é essa apenas recomendar. E eu não sou contra a prescrição ser mais restrita, e dentro dos conselhos de classe, somente os profissionais que tenham a especialização reconhecida pelo MEC e tudo mais, que possam fazer essa prescrição, porque é muito sério. Fitoterápico não é brincadeira. No começo desse ano, a gente viu um monte de medicamento de pessoas que morreram efetivamente e foi associado com fitoterápico. Depois descobriu que não foi o fitoterápico, mas sempre vai estourar a corda em cima do terapeuta que está colocando. Eu falo que aquela lá da Aviões, sei lá, aquela cantora de forró que morreu, eu falo que, graças a Deus, quem fez a cagada na prescrição dela foi uma médica, porque se tivesse sido qualquer outro profissional da saúde, o cara estava preso, tinham jogado a chave fora e tudo mais. Mas como foi uma médica, tudo bem. Entendeu? Eles podem, então, né? Eles podem. Não é transformar a fito chinesa usando erva brasileira, Bruna. Eu faço anamnese chinesa e
por conhecer os canais que as fitos brasileiras entram. Por exemplo, vamos falar uma que usa muito na nossa fito, que é a espinheira santa para o estômago. Eu sei que a espinheira santa é uma erva que vai aquecer o meu estômago, que é uma erva que vai melhorar a circulação de energia ali, então eu consigo fazer a utilização dela no canal do estômago, tá? Então, tem plantas e existem literaturas e existem estudos que sabem falar qual canal que a planta entra e como você vai utilizar isso, tá? Então, por exemplo, unha de gato, a China usa há algum tempo, o mulungu, a eritrina mulungu, ela atua no canal do fígado. Ela, na nossa medicina, ela serve para fibromialgia. Aí você, com um pensamento chinês, começa assim, ela atua no fígado. O fígado é responsável pelo livre fluxo de Qi e Shui. Então, ela tira a estagnação, que é a fibromialgia, para a gente é uma síndrome bi, que é uma síndrome de estagnação. Então, você viu que eu consegui pegar com uma planta que é brasileira, eu consegui ver que ela atua no fígado. Se ela atua no fígado já pela medicina ocidental, eu sei que ela vai liberar, ela vai fazer a livre circulação de Qi e Shui. Se ela faz livre circulação de Qi e Shui, e eu sei que o mulungu já é liberado para a Anvisa, para fibromialgia, eu sei rapidinho que ela trabalha em síndrome bi, que é síndrome de estagnação. Então, você consegue, quando você estuda, quando você coloca, você consegue fazer a correlação da planta, como ela é utilizada aqui no Ocidente, e entender como é o mecanismo dela na medicina chinesa. Porque não tem isso de que o chinês descobriu uma coisa diferente. Eles sabem observar o que a natureza, o que eles era muito observacional. O médico ocidental hoje só com exame, com um monte de exame para poder fazer um diagnóstico. E o chinês até hoje com a língua, mostrando o pulso, medindo o pulso, olhando como é que está o olho, como é que está as nossas olheiras, a face, fazendo a olfação, sentindo o cheiro, porque tem gente que realmente tem cheiro de queimado. Então, o chinês tinha essa percepção. Tá? Não são todas realmente as ervas e raízes que a Anvisa autoriza comercializar. Na medicina chinesa, no Brasil, se tiver animais, não pode ser comercializado. A Patrícia falando que não são todas que tem. Tem fórmula que vai ter 2 imperadores, tem essas fórmulas com 2 ou 3 ervas, mas a tradicional, a clássica, tem mais, tá? Essas 2 ou 3 já é uma coisa mais de MTC, não é forma magistral clássica, é uma coisa mais de MTC para baratear custo e facilitar a adesão do paciente. E eles colocam em cápsulas, porque aqui no Brasil é muito difícil fazer um paciente tomar a fito chinesa como que deve ser, que é tomando o tang, que é a sopa, ou o chá, que é aquele decocto que você vai cozinhar a erva, que vai pôr uma de cada vez. O gosto não é tão bom, porque brasileiro tem um gosto muito infantilizado, muito mimado, que quer coisa docinha, gostosa. Os chás chineses não são docinhos, não são gostosos, tem cheiro ruim sim, alguns, mas tem que tomar, é remédio, tá? Então a gente consegue isso de poucas fórmulas, e algumas aí que eu não vou citar nomes de quais são as indústrias que fazem isso, que chegam, e eu já vi fazer, chega com formulário, entrega na mão de uma nutricionista, falando que fórmula chinesa é suplemento alimentar, e você pode prescrever isso daqui porque você é nutricionista. E não é assim que as coisas funcionam mesmo, porque pode dar ruim, e ruim muito grande, tá? O físico realmente afeta muito o emocional, e o emocional afeta muito mais o físico. As pessoas não conseguem entender. E o profissional de medicina chinesa tem sempre que pensar qual é a emoção que está envolvida aí. Se não pensar na emoção, desculpa, você fez um curso muito meia boca,
esqueceu das emoções que fazem parte dos 5 movimentos, volta a fazer fundamentos de medicina chinesa, porque é muito fraco. Isso. Olha! Não tá aparecendo. Arrumei um escravinho. Traz um pra mim aqui também, pô. Traz um pra mim, fala pra ele mandar um pra mim aqui também. Que é isso? Ó, tá vendo que é na garrafa de café, né? Aqui, mas não tem coisa melhor do que tomar água na xícara de café. Eu adoro. Eu adoro isso. Deixa eu só te contar. É café, só que é café com cevada. É uma cerveja stout com café. Até olhei do lado assim, poxa vida, coisa boa. Maravilhosa. Mas, assim, o profissional da medicina chinesa não pode, em momento nenhum, Fábio, esquecer o emocional. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente conhece muita gente que esquece do emocional. Mas você sabe que é interessante, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pode estar perguntando, poxa vida, Tung, boa parte ou a grande maioria dos discípulos diretos de Tung, eles também são fitoterapeutas e fazem parte, por exemplo, e faz parte, melhor dizendo, faz parte, inclusive, das prescrições do uso da acupuntura do mestre Tung e também as fórmulas chinesas. E, logicamente, eu estava tentando separar isso. Engraçado, né? Quando o foco do nosso estudo ele tá numa premissa, às vezes quando ele fala de ervas, você passa batido, né? Engraçado que tem alguns discípulos que eu... Na verdade, você tem alguns discípulos de Tung que na minha ótica, para mim, Fábio, é de suma importância. E tem outro que eu não dou nem atenção, certo? Mas isso é uma questão de escolha pessoal mesmo. E esses caras que, na verdade, eu sou seguidor direto deles, aquela coisa toda, inclusive eles fazem algumas comparações, olha que interessante. Ele fala o seguinte, que o ponto... inclusive, ele tem uma citação na prescrição do Zhejiang, não sei se eu citei adequadamente, ele fala que os 3 imperadores amarelos do mestre Tung, que essas duas, que tanto a forma como a combinação de pontos do mestre Tung, eles têm equivalências no tratamento de zumbido, para você ter uma ideia. Então, tipo assim, é um trabalho, inclusive, Dani, que inclusive eu preciso começar a fazer, inclusive, a partir do estudo que for iniciar com ervas também, porque senão você fica meio perdido, né? Eu tenho um foco, um resultado, um resultado que inclusive nós já medimos e continuamos medindo no dia a dia, de resultado de agulhamento versus sangria, que chega uma hora que você tem que falar, opa, agora eu preciso de entrar dentro dessa casa e começar a fazer a junção das duas coisas. Inclusive tem uma frase muito interessante que é o seguinte, né? Eu costumo dizer isso, inclusive de fontes como eu falei para você, de discípulos que eu estudo, de discípulos diretos que eu estudo, e que eles falam o seguinte: há situações, olha que interessante isso, há situações que nem a fitoterapia, nem o agulhamento dão resultado. E que a sangria acaba sendo muito mais eficaz que os dois. E principalmente naquelas questões que são questões que já são de doenças de longa duração, né? Aqueles processos já estão estabelecidos, inclusive, de muitos e muitos anos, né? Então, eu sempre gosto de citar isso, que é uma das primeiras frases quando eu falo no meu curso de sangria, que inclusive outra coisa que eu falo, né? Nada é absoluto. Às vezes a erva não dá o resultado que realmente é necessário, às vezes o agulhamento não dá o resultado necessário, às vezes a combinação dos dois vai muito bem, obrigado, e às vezes a combinação dos dois também não dá resultado. Porque às vezes o pessoal... Eu não sei se você sentiu isso quando começou a fazer medicina chinesa. Quando eu comecei a fazer medicina chinesa, eu acho que vou falar a torcida do Corinthians, porque eu sou corintiano e boa parte, e a torcida do Corinthians é muita gente, não adianta você torcer o nariz, sou o mesmo. E o que acontece? A gente acha que a medicina chinesa ela trata todas as coisas. E aí que está o grande engano, né? Na verdade, você é muito estudo, é muita experimentação, há coisas que não vão dar resultado adequadamente, ou seja, o que vai caber nisso daí?
é justamente a junção dessas coisas que nós estamos falando, né? Se você conhece muito bem de agulhamento, show. Se você conhece muito bem de fito, vamos juntar as duas coisas, né? Que você acaba ficando, inclusive, um, um terapeuta muito mais completo, né? Você tem outras cartas na manga, né? É Exatamente. aquela coisa assim, chegou o problema, você tem várias frentes de ataque. Você começa com uma, Exatamente. não deu certo, você vem por aqui e você vai cercando o problema Exatamente. até tratar. E nisso, a medicina chinesa, ela é muito bonita, porque primeiro você começa a pensar na meditação, que é o que vem lá, nas práticas corporais, porque tem uma ordem, né? Aí vem, Sim. tenta com a dieta, e aí a dieta não deu certo, aí você entra com o fito, que pode ser mais efetivo. O fito não deu certo, você associa o agulhamento, não deu certo, vai para o tuinar, e aí você vai fechando todo o ciclo de um Exatamente. escopo que é muito grande. Mas você sabe, Então, a gente tem isso, que entender esse escopo. isso que você falou é uma coisa importante, sabe? Eu, como terapeuta no dia a dia, eu acho que, por exemplo, todos têm que ter o conhecimento de técnicas de manobra, em outras palavras. Um tuinar, certo? Um tuinar. Quem gosta, vamos, shiatsu, vamos, quiropraxia. Então, eu acho todo mundo tem que tentar ser o terapeuta mais completo possível. Olha que interessante, ó, a Inês. A Inês, que ela, inclusive ela está aqui, a Inês é especialista em laser. Olha só o que ela faz. Ela utiliza. Inês, vou roubar o que você falou na live anteriormente. Ela utiliza o que ela faz. Ela sempre falou, ela foi aluna minha em São Paulo. Ela sempre entra com o desbloqueio de canais com agulhamento de tung e após o desbloqueio de canais ela passa a utilizar o laser. E ela falou assim, ó, depois que eu passei a fazer essa técnica, tá? Importantíssimo conhecimento das diversas técnicas, inclusive a própria Inês. Inclusive eu até falo mais, viu, Inês? O conhecimento de laser é um conhecimento também fantástico. Então o que acontece? Ela utiliza o quê? O desbloqueio dos canais e logo em seguida ela passa a utilizar inclusive o laser. Inês, se eu falar alguma coisa diferente que você falou aquele dia, você me corrige aí, tá? Inclusive ela falou assim, quando o problema eu uso o laser para que, inclusive, entrar numa camada muito mais profunda de tratamento. Entendeu? Então, ela falou assim, ó, fazer o curso do Mestre Tung acabou sendo um diferencial para ela. Uma coisa que é importante, o Adrian, eu acho que o Adrian está aí, ele é o Citamp Terapias. O Adrian usa quiropraxia. Ah, bacana. Ele, algumas vezes, né, com a quiro, o paciente chega de uma forma que o ajuste feito pela quiropraxia já resolve 70% do problema. E aí Inclusive, ah, ele faz acupuntura nesse paciente, manda com um aurículo para casa, e aí o paciente fica super bem. nós temos aqui, que eu na verdade, acabei, não deu para mim, vou citar porque eu vi aí. A Rumi está presente com nós aqui. Ela é uma das especialistas em Seitai no Brasil. Alice Rumi. A Alice Rumer é uma especialista em aceitar e vou falar no mais bom sentido. O pessoal não gosta de falar, mas é uma autoridade no assunto aí. É uma pessoa extremamente ética, trabalha de uma forma esplendorosa. Uma hora ainda eu vou fazer esse curso com ela também. Entendeu? Ô, Dani, Não, 2050. Seitai é maravilhoso. Não, sem Seitai é dúvida. maravilhoso. Ó, é 2056. O que acontece? Eu já fui pego de surpresa pelo Instagram. Na hora que a coisa começa a ficar boa, foram lá e me cortaram. Então, ó, é o seguinte: faltam alguns minutos, mas entre aspas, eu vou agradecendo a você, eu vou agradecer a todo mundo que esteve conosco aí, tá? A galera que está me acompanhando aí, que ajuda a divulgar o trabalho, né? Que faz esse trabalho maravilhoso, porque como diz o outro, né? Nossa,
se a gente combinar direitinho, a gente pode fazer outras lives. Não, vamos fazer assim. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Gostaria que você desse uma deixa aí para a galera te acompanhar, certo? Eu sei que você tem muita novidade de cursos aí, você é uma profissional fantástica. Eu sou um profissional fantástico desde sempre, entendeu? E, pô, vou deixar para você finalizar. Eu vou terminando assim, ó. Eu vou deixar você ficar à vontade. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem presentes. Semana que vem, ó, Sérgio Albuquerque vai estar comigo semana que vem. O Marquinhos também vai estar comigo. Eu quero te agradecer. Você é uma pessoa que mora no meu coração. Se você vir para São José do Rio Preto e falar que vai vir me ver e não vai e não me ver, eu vou ficar muito bravo com você. Não, eu vou sim. Eu vou deixar vamos lá. a galera e deixa o seu contato para a galera aí. Ó, para quem ainda não me conhecia e não me segue, eu sou @Daniela Félix Fitoterapia. Lá no meu canal tem várias lives falando sobre florais de Bach, que eu sou especialista também em florais de Bach, fitoterapia, saúde da mulher. No meu link da bio tem como você adquirir o meu livro sobre as plantas chinesas, a utilização das plantas chinesas na medicina ocidental, como usar essas 30 ervas chinesas. Tem, além de tudo, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo, tem algumas dúvidas, eu falo algumas coisas lá sobre princípios ativos vegetais, de como a gente identificar a planta, entender a utilização da planta. Então, assim, sempre procuro trazer novidades. Estou aqui mais na região de Campinas ultimamente, mas de vez em quando vou lá para São José, por isso que o Fábio está brigando comigo, para dar alguns cursos, puxando minha orelha, porque a última vez que eu estive em Rio Preto, eu falei, eu vou aí, não consegui, foi corrido. Naquela semana minha tia teve Covid, e aí foi internada, não teve nem como sair, foi uma loucura. Mas a gente está sempre muito próximo. Aqui na região de Campinas, em Indaiatuba, no próximo final de semana eu vou dar um curso para quem estiver aqui na região quiser fazer, lá no Instituto Potala, falando sobre. É um curso básico, mas não é tão básico, sobre fitoterapia ocidental. Eu falo que é básico porque eu dou só 140 plantas no curso, de um fim de semana. Só. Aproveitando aqui, a Paty perguntou o seguinte, ó, vamos estender mais um pouco. Se os caras cortar, fazer o quê? Estamos estendendo. A Paty perguntou o seguinte aí, ó. Ela perguntou se o curso sobre fito brasileiro, entendeu? Já complementa aí. Vai ter o curso de fito. Se você estiver aqui na região de Campinas, em Indaiatuba, no final de semana, no próximo final de semana, sem ser esse agora, sem ser sábado e domingo agora, o outro, no último final de semana de julho, eu vou estar com um workshop, que a gente chama de workshop porque é um fim de semana, mas nesse workshop eu trabalho 140 plantas, tanto na visão, mais na visão ocidental, então você vai saber como identificar, como utilizar e principalmente quando não utilizar essa planta, tá? Que eu acho que é o mais importante a gente saber quando não usar, porque não é porque é planta, não é porque é natural que não faz mal, faz muito mal, pode até matar. Sim. Então, nesse final de semana, eu tô lá em Indaiatuba. Você que já é fitoterapeuta e também está aqui nessa região de Indaiatuba, na próxima sexta-feira, dia 28, eu acho que é 28, ou 29, eu não sei, estou sem o calendário aqui, nós estamos em Indaiatuba, a gente tem um ambulatório de fitoterapia. Você já fez o curso de fitoterapia e não se sente seguro na prescrição, a gente está abrindo esse ambulatório aqui em Indaiatuba para o fitoterapeuta pegar escopo, para pegar firmeza na sua prescrição. Então, é sob minha orientação, a gente ajuda na anamnese e na escolha das plantas para a pessoa já sabe fitoterapia, mas não tem ainda segurança de prescrever. Então, a gente está abrindo esse ambulatório de fitoterapia aqui na região de Campinas, em Indaiatuba. Então, assim, o paciente paga
um preço simbólico na consulta com o aluno, e para o aluno não paga nada, ele vem só treinar, vem fazer essa Que parte. Então é bacana, hein? bem legal esse Que projeto, é bacana, muito que legal. projeto, hein? Que legal, puxa vida. Para tornar mais acessível a fitoterapia, a pessoa precisa do tratamento, mas não tem dinheiro para pagar a consulta cara. Que Então legal. ele passa, tem todo o atendimento, o acolhimento que tem que ter numa consulta fitoterápica, até isso, essa parte deste treinamento, com um preço reduzido para quem está vindo como paciente, mas dando para esse aluno que vem fazer isso essa firmeza na prescrição. Então, os meus alunos, né, do curso, desse workshop, se quiser depois entrar na parte de ambulatório para aprender a prescrever, pode vir. E aí não é prescrição, né, é recomendação. Vamos combinar um negócio? Vamos combinar um negócio? Só que nós vamos fazer uma coisa de duas mãos. Vamos fazer uma live sobre ginecologia, acupuntura de mestre Túlio, vamos falar sobre pontos e vamos falar sobre prescrição de ervas. E aí, o que você acha? Bora falar. Demorou? Então vamos pegar um dia, nós vamos falar sobre a junção de pontos do mestre Tung somado com a fitoterapia. O que tu acha da ideia? Acho muito legal. Fechou, vamos fechar essa data. Vamos fechar essa data aí. Vamos trazer um pouco de alegria para a galera aí. Dani, muito obrigado. Foi uma live espetacular, com toda certeza. Foi para mim um grande aprendizado. Quero agradecer a galera de todo o estado de São Paulo, a galera do Rio. Com certeza vai faltar estado para falar aí. Pessoal de Curitiba, aí vai ter mestre Tung no segundo semestre em Curitiba, aí vamos ajudar a divulgar que vai rolar, hein? Conversei hoje com a Jaqueline do Polo em Curitiba, vai rolar o mestre Tung lá em Curitiba. O pessoal do Recife, você não tem noção como que esse pessoal do Nordeste é maravilhoso. Você não tem noção. Bora lá, gente. Aceito ir pro Nordeste. Isso, galera do Recife. Agora tá enrolado, né? Porque agora eu vou querer virar sócio lá, ir pro Recife direto agora. Né? Gente, chique é outra coisa, né? Vou chegar lá ainda. Vou chegar lá. A Drica aí do Espaço Amoreira, a Drica, um dos meus primeiros cursos de fitoterapia foi lá com a Drica, no espaço dela, com o pessoal, e ela conhece o curso, ela sabe que eu estou falando. Não, inclusive é o seguinte, a Inês, olha só que interessante, a Inês, que ela fez uma live sobre o laser, é prima da Drica. Sério? Olha. Tanto é que a Drica, a Inês está dando aula de laser para ela lá. A Inês é uma sumidade como um assunto, né, meu? Pelo amor de Deus. Então, graças a Deus, eu só tenho gente fera do meu lado. A Márcia Freire de Varginha, ela é dona de uma casa para internação de idoso de longa duração. Na verdade, Márcia aqui de Minas, legal, Márcia. Ela trabalha com isso, ela tem essa casa de repouso, né? E assim, o trabalho dela é fenomenal. O projeto dela é de montar um curso para cuidadores de uma forma muito humanizada. Porque ela diz, a filosofia dela é que o cuidador de idoso precisa também de cuidado e de entender tudo isso. Ela tem um projeto lindo, muito lindo mesmo. Márcia, vamos conversar. Temos muita coisa para conversar e para desenvolver uns projetos aí, ó. Todos nós aí. Né, Dani? A doutora Ione é farmacêutica, muito legal. A doutora Ione aí é farmacêutica lá em Xerém, no Rio de Janeiro, muito legal. Nossa, bacana. Aí, ó, a Drica já tá com laser terapia. Vai conhecer seu ILIB. É o ILIB, né? O pessoal é fantástico. Galera, muito boa noite. Dani, vamos conversar aí numa próxima aí, vamos ver se a gente consegue marcar. Márcia, que satisfação ter você com a gente aí. Muito obrigado, viu? Saber que tem pessoas que têm projetos fantásticos que ajudam as pessoas. Isso para nós, nós somos terapeutas, a gente vive para isso, né? Mas vamos conversar assim, Márcia. Vamos deixar o sangue esfriar, não.
Grande abraço a todo mundo, Deus abençoe a todos. Dani, você mora no meu coração e no coração da Daniela aqui, da minha Dani aqui, não cobra aluguel nenhum. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima quarta. Deus abençoe a todos vocês. Dani, vindo para Rio Preto, você sabe onde você vai vir, né? Vou aí visitar vocês. Beijão. Demorou. Tchau, tchau.